ao passar num sábado pelas plantações. Então veja, aqui tem um terreno com plantação. Isso aqui é uma propriedade privada. Os discípulos de Jesus começaram a abrir caminhos, arrancando as espigas. O que eles fizeram? Eles invadiram terra, eles ocuparam, eles foram entrando e colhendo espiga. Eles estavam com fome. Os fariseus, esses fariseus aqui possivelmente são, às vezes a Bíblia não discrimina, hein? Tem textos aqui que às vezes trata de fariseus, mas a gente vai saber lá na frente quem são esses fariseus. São fariseus ligados a herodianos, que eram as aristocratas e os principais donos de terra. Era o pessoal da bancada ruralista, né, lá na Palestina. Dizem, vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Ou seja, a preocupação deles, a princípio parece que a preocupação aqui é o sábado, né? Estão fazendo o que é proibido, estão trabalhando, estão debulhando o trigo. Ele, supõe-se que Jesus respondeu, nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitaram e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podem comer, e deu também aos companheiros? Então, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus ele faz uma interpretação diferente da lei. A propriedade privada, ela só tem significação diante do projeto de Deus quando ela tem uma destinação universal, né? Isso é interessante, se a gente pega a doutrina social da igreja, se baseou, né, nessa tradição para falar que, quer dizer, mais importante do que a propriedade privada, sobretudo da terra, é a destinação universal dos bens. E se aqui existe gente passando fome diante de Deus, isso aqui é prioridade, né? É prioridade, né? Vocês devem, depois vocês terminem de ver o Dom Helder, né? Eu assisti esse programa, saiu aliás na TV Senado. Eu acho que se pedirem para ter... Por que você não disponibiliza isso no site, ô Vinícius? No blog de vocês? Ah, então. Vale a pena, né? Dom Helder dizia o seguinte, ele falou assim, gente, é muito engraçado. Quando eu saio lá na porta da igreja e dou comida para os pobres, eu sou chamado de santo. Quando eu os ajudo a organizar-se, eu ensino o que eles devem fazer para conquistar aquilo que é de seu direito, então eu sou chamado de comunista. Em alguns momentos ele chegou até mesmo a dizer, se você está passando fome e não há nenhuma outra alternativa, se ninguém te dá, e você e teus filhos estão passando fome, você tem o direito até de roubar, né? Quer dizer, essa aí até na história de igreja, alguns santos já falaram isso, ou seja, há necessidades que passam, né, diante do direito de propriedade privada, né? E aqui muito mais na terra, né? Então quer dizer que o movimento dos que se organizam pela terra, o movimento sem terra também está na Bíblia, já desde o princípio lá do tribalismo, né, até a época de Jesus, né? Então quer dizer, se organizar, né, quando a sociedade não dá as condições mínimas para que todos tenham aquilo que é de seu direito, como a nossa Constituição garante, o direito à propriedade é de todos, não somente de alguns. Eu acho que naquela lista lá, o 1%, nós não fazemos parte desse 1%. Está uma distância que é um verdadeiro abismo de todo o resto, dos 99%. Né? Esse é o grande problema, né? Eles que detêm, né? Aquilo, de repente, quem é considerado rico aqui pode não ser em outro lugar. Eu tenho a Maria Soares, agora ela vai lá para o norte viver a missão. Ela fala assim, bom, gente, eu vou viver para mim, se fosse aqui seria na pobreza. Ela vai ganhar um salário mínimo, né, e vai viver lá 3 anos. Ela fala assim, mas lá eu vou ser uma pessoa rica, eu vou ganhar um salário mínimo. Quer dizer, a miséria, né? Então aqui nós vivemos não apenas com pobreza, com miséria, né? Ter 2, 3 mil reais para quem vive em cidades como a nossa não é nada de riqueza,
né? Não é riqueza. Então, vejam, nós às vezes podemos cair na análise das condições econômicas pelo lado financeiro. Nós temos que ver a questão financeira junto com a social, né? Quer dizer, qual é o todo? Você queria dizer o quê? Calma lá. A época do nascimento de Cristo, Augusto ele estava recém terminando uma reforma do sistema tributário romano, né? Sim. Para o Império Romano. Sim. E tanto que o censo, que quando Maria e José foram a Belém, eles foram para garantir o tributo. Exatamente, o tributo. Então, essa reforma do Império, do sistema tributário romano, previa a implementação de 2 impostos apenas, que eram o tributum capitis e o tributum soli. Sim. Então, eu imagino que seria mais ou menos como o imposto de renda hoje aqui nosso, né? E o imposto territorial, talvez. Então, a pergunta é a seguinte: como que acontecia, você vem falando assim da propriedade privada, etc. Como que acontecia a distribuição dessas terras? Através de um sistema comercial? Não havia distribuição. Privilégio? Privilégios. E vamos dizer, as pessoas das aldeias, elas praticamente não que tivessem terras, elas trabalhavam, mas a maioria, na época de Jesus, trabalhava também na terra de outros. Quer dizer, aqueles que tinham grandes terras tinham um trabalho. É interessante a gente observar nos evangelhos a quantidade de pessoas, de parábolas, de casos que são contados com pessoas desempregadas à busca de emprego, né? Jesus vivia em Nazaré a maior parte da sua vida. Ele viveu e seguramente ele e seus contemporâneos até sairiam de Nazaré muitas vezes para trabalhar em outras localidades. Mas vamos dizer, no tempo dele, Nazaré era uma aldeia, né? E as pessoas, quer dizer, você pode ali plantar, mas não é uma plantação, né? Quer dizer, plantar ali para viver, mas você tem que trabalhar. Como é que você vai ter dinheiro, sei lá para comprar peixe, né? Então há diversas, mas não é somente isso que reforça o sistema. Nós vamos ver daqui a pouco como também a religião oficial de Israel reforçou o sistema de discriminação e de falta de igualdade social, né, e econômica entre eles. Então, quer dizer, os grandes produtores de terra, eles não eram massacrados por Roma, eles tinham privilégios. Eram militares, eram pessoas do poder, né? Mas o povo tinha assim que pagar, por pequena que fosse, às vezes nem era uma terra produtiva, mas tinha que pagar, mas sobretudo por cabeça, né? Por cabeça e por tudo, quer dizer, por produtos, né? Então, é um pouco diferente. Acredita-se que na Palestina, na época de Jesus, entre aquilo que era arrecadado pelo templo, que o templo voltou depois a ser um grande banco, arrecadador de tributos, de oferendas, né? E a imposição do Império Romano, né, a tributação, era em torno de 45% de toda a produção palestina, né? Então, numa parte era 25%, 20%, 15%, mas no conjunto dava um total de 45%. Então, assim, era um peso danado, um peso danado. Observem vocês as discussões que temos nos evangelhos, por exemplo, em relação à moeda de César, né? O tributo a César, devemos ou não devemos pagar? Né? O que Jesus falou ali, qualquer bom judeu entenderia, né? Dê a Deus o que é de Deus. Então, a terra é de Deus. Quer dizer, teria que fazer uma reflexão sobre isso, quer dizer, quais as origens, né? E quais os caminhos, né, desse direito que os romanos teriam sobre o tributo e a terra, né? Parece que Jesus não procurou confronto direto com os romanos, né? Embora ele tinha uma postura muito clara frente à dominação romana. Então, vejam, os romanos, gente, eles
Eles dominaram a Palestina econômica.